Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais este encontro. Hoje nós teremos a palestra com o nosso querido Carlos Alberto, cujo tema será Caminhos Iluminativos, como Jesus ensinou. Esse é um mês cujas vibrações suaves e amorosas nos lembram a chegada do Redentor ao planeta Terra, trazendo a mensagem consoladora que nos envolve de corpo e alma. E é com esse intuito que nosso querido amigo hoje fará uma reflexão que nos auxilie a encontrar a luz meridiana do Cristo e nos envolverá durante toda a nossa trajetória terrena. Senhor Jesus, que a sua luz sublime nos envolva a todos, iluminando-nos interiormente, para que sejamos melhores cristãos, para que saibamos superar as divergências, para que predomine o amor, a paz, a começar no interior de nós mesmos e depois no seio da família, as nossas oficinas de trabalho material, na sociedade, aonde quer que estejamos. E é com esse intuito, Senhor, que na noite de hoje dirigimos essa prece simples ao teu coração misericordioso, rogando pelo nosso equilíbrio interior, pelo fortalecimento da nossa fé e a confiança num futuro melhor. E desta maneira, damos por iniciadas nossas atividades da noite de hoje, passando a palavra ao nosso amigo e irmão Carlos Alberto de Oliveira. Graças a Deus. Uma boa noite fraterna a todos os que se encontram presencialmente na CEF, a direção da casa, dirigida pelo amigo Arnaldo, aos que estão partilhando conosco nesse momento nas salas virtuais, e os registros que ficarão para as reflexões de todos aqueles que não tiveram a oportunidade de, nesse momento, estar aqui presentes. Como bem lembrado, estamos em um momento em que uma psicosfera diferente, uma prevalência de uma energia que acorda nos nossos seus melhores sentidos, fica impregnados em toda a atmosfera psíquica da Terra. É a lembrança viva, de nosso mestre entre nós outros. O tema de hoje, ele remete exatamente para uma das páginas mais luminosas do Evangelho do Senhor, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Tudo o que se disser a respeito desta página iluminativa, ela vai parar nos limites que somos capazes de alcançar, de onde nos encontramos, nos caminhos da evolução que são longos, que percorremos já há muito tempo, mas desde quando entramos nos planos da razão e quando recebemos uma bênção maior da presença do nosso Mestre entre nós,
e que ele deixou as sementes iluminativas, o pão do Espírito, aquele que uma vez que nós nos alimentemos, nunca mais teremos fome, estaremos completamente saciados. E é nesta página das bem-aventuranças que o Senhor proclamou, após ele fazer a exposição das bem-aventuranças, ele prenunciou que aquele que seguisse os seus ensinamentos, e o Evangelho é todo ele o ensinamento, como está corporificado aqui em Mateus 5:3 e 5:11, como se encontra nas parábolas, e quantas passagens das demonstrações de amor que esse ser iluminativo nos deixou para todos nós e que verbera até hoje, convidando o nosso espírito a acordar cada vez mais para que nós redirecionemos os nossos passos, melhoremos as nossas escolhas, para buscarmos cada vez mais a conformidade com a lei divina e aí caminhar mais livremente, em equilíbrio, em serenidade, em paz, na felicidade possível, onde estivermos. Ele antevendo que um dia mais à frente todos nós teremos vencido a nós mesmos, disse: exultai e alegrai-vos, porque grande é o galardão de vocês nos céus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E não se acende uma candeia, não se coloca um ponto de luz para depois ocultá-lo. A luz tem que espraiar para oferecer claridades. Claridades no entendimento de quem esteja ao seu alcance, claridades no entendimento de si próprio. Em Mateus 5:12, 5:13, 5:14 e 5:15, Jesus diz como que será a vida daquele que internar esse concentrado de ensinamentos que se encontram nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Nós vimos uma explanação muito procedente de nosso amigo Fabiano na última terça-feira, sobre o Sermão do Monte, num enfoque. Nós vamos trazer um outro enfoque. E por isso que nós iniciamos dizendo que, por mais que recorramos, por mais que repaginemos, por mais que nos aprofundemos, a chama iluminativa que está contida nas bem-aventuranças ainda estará mais acima, mais adiante, onde ainda teremos que nos esforçar por percorrer e lá, finalmente, um dia, na nossa longa estrada evolutiva, ali pousarmos também. E Jesus enfecha com uma verdadeira alocução de esperança para nós outros. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estais nos céus. Brilhe a vossa luz. Seja você aquele que honra a origem de onde todos nós derivamos, que é aquela que vem exatamente de Deus. Desde o instante quando ele disse, seja que nós passamos a existir, nunca mais os nossos caminhos terão fim, e nós estaremos sempre numa trajetória de ascendência em busca dos cimos da evolução. Jesus veio nos auxiliar no momento em que a nossa mente estava como que emparedada, presa pelos valores do atraso, com um orgulho e um egoísmo
avassaladores, enceguecendo a nossa mente e nos incapacitando a progredirmos com o refinamento necessário para que nós, como seres portadores da luz do Senhor, pudéssemos nos encaminhar para chegar nesse estágio de nós mesmos brilharmos pelas conquistas alcançadas, pelas as ações construtivas que nós teremos dado causa. Em Mateus 5,3, o Senhor nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo se detém com aprofundamento, com detalhamento, exibido pelo Consolador prometido, para trazer mais entendimento, para descerrar mais portas da compreensão sobre os ensinamentos que Jesus nos legou em seus evangelhos. Essa expressão pobre de espírito, na realidade, ela não diz sobre o menor, diminuto, o quase nada, o muito pouco, mas pelo contrário, aquele que vencendo a si mesmo, emergindo das sombras espessas, começa a desenvolver dentro de si virtudes, a começar pela da humildade, que será uma primeira ponte para que nós comecemos a transmutar o orgulho e o egoísmo que nos incapacita de seguirmos adiante. E, ao mesmo tempo, para que nós nunca esqueçamos a nossa verdadeira origem. Então, a necessidade de estarmos sentindo a presença do Senhor, ela é insubstituível. Em tudo que fizermos, demos então graças ao Pai Celeste. Porque tudo o que está disposto a começar por nós mesmos no existir, tudo são doações de Deus para nós outros. O meio que ora nos encontramos, o invólucro material deste organismo maravilhoso que ora estamos envergando, a escola abençoada da Terra com uma infinidade de meios, de condições que são propícias ao nosso desenvolvimento no estágio em que nos encontramos. Tudo é motivo para darmos graças ao Senhor. E a necessidade de Deus deve estar intrínseca em cada criatura, porque nós, replicando aquilo que o próprio Mestre disse, eu sem o meu Pai nada posso. Se um ser dos cimos da evolução reafirmou que tudo aquilo que ele operasse no bem dependia da permissão do Pai, das concessões do Pai Celestial, imagine nós outros numa retaguarda de espessas e profundas incapacidades, atrasos e primitivismos em relação a esse mestre de luz. A necessidade de tudo que nós dermos causas depende da permissão, do consentimento e da vontade do Senhor. Mas ele estabeleceu leis, leis eternas e imutáveis. E são essas leis eternas e imutáveis, como o próprio Deus, como é dito na questão 515 do Livro dos Espíritos, é que nós vamos saindo dessas sombras e acordando para as primeiras claridades do entendimento e de uma vivência cada vez mais equilibrada e harmônica, até alcançarmos os estágios da felicidade com o amor preponderando em todos os nossos atos, em todas as nossas escolhas e expectativas. Jesus não é contra os tesouros culturais da humanidade, mas exalta a humildade do coração. É necessário trazer à mente
descerrada à luz da vida, para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego na alma. Isso nos diz Emmanuel no livro Refúgio, no capítulo Humildade do Coração. O Senhor então prossegue: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui a gente tem que fazer um pequeno parêntese, que não é uma apologia a você se martirizar, a primeiro sofrer, a se autociliciar para nas raias da dor provocada ou da dor buscada, nós encontrarmos o refrigério quando dela nos livrarmos. Não é neste sentido. Esse conforto da consolação espiritual imediata vem como uma esperança de redenção final em todos os dias, em todos os momentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, você vai encontrar as lições preciosas da espiritualidade superior, trazendo mais claridades a este ensinamento. Emmanuel também nos diz que essa assertiva, ela valoriza a aflição de hoje, porque se nós estamos nos autodepurando da fereza que ainda mora no nosso mundo interno, arraigada à ancestralidade primitiva, em que ainda não nos desvencilhamos das duas chagas mais mortais para o desenvolvimento do espírito, que estão concentradas no egoísmo e no orgulho, nós estamos infringindo a cada momento as leis do Senhor. E outras leis que estão sendo reveladas na doutrina da ação e reação, e daquela que foi pronunciada por Jesus a cada um segundo as suas obras. Ninguém estará em condições de se apresentar em face do Pai Celestial enquanto não se despir das suas pusilanimidades até o último ceitil. Enquanto nós não nos autodepurarmos, nós não teremos condições de sobrepairarmos nos mundos mais adiantados à nossa frente. Nós estamos nas fases da lei de justiça e de amor, em que a justa aquisição está sempre pontificando para que nós tenhamos o resultado dessas boas ações que nós, exercitando a nossa capacidade de analisar, exercitando a possibilidade das escolhas pelo livre-arbítrio, comecemos a dar causa a ações na direção do bem, nas ações que beneficiam não só a nós, mas todo aquele que esteja ao nosso alcance em estado de algum tipo de necessidade, que nós podemos ser instrumentos de auxílio. Jesus, ao invés de ter escolhido facilidade, de ter se apresentado num trono poderoso e rico, né? Ele poderia ter vindo como o imperador romano, e esse imperador romano não seria nem uma vírgula de página que desse correspondência à sua verdadeira grandeza. Ele escolheu, então, vir numa manjedoura, daqueles despossuídos, dos desprezados, dos excluídos, dos simples, dos miseráveis, dos sofridos. E ele, em momento nenhum, parou de trabalhar e de ensinar em cada oportunidade de onde se encontrava para levar luz, levar claridade e esperanças a quem ali estivesse. Ele sofreu todas as incompreensões dos homens rudes daquele tempo, né? A indiferença dos corações mais queridos que não o compreenderam. E, por fim,
injustamente passando pelo testemunho supremo da crucifixão. Então, Jesus, que nada tinha por reparar, que nada tinha que se submeter, mostrou em cada momento o que é ser simples e humilde. E daí ele dizer que os últimos serão os primeiros. E os primeiros, por já terem recebido todos os seus prêmios e pagas, serão os últimos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansuetude não no sentido de covardia, não no sentido de indiferença ou ausência, mas no sentido de acolhimento, de fraternidade, de observar que cada criatura tem os mesmos direitos que você tem, que ela, pela origem, é tão importante quanto você. Se estamos aqui em coletividade, é porque tem uma lei, a lei de sociedade, que diz que os contributos da cooperação de cada um tornam a vida melhor quando nós somamos tudo para partilharmos do pouco que cada um é capaz de oferecer. E a gente sempre se lembra de uma imagem que é simples, mas muito poderosa. Não adiantaria que eu tivesse todo o ouro da terra, todos os dólares do Forte Knox, no centro do deserto do Atacama ou do Saara, em que ninguém tivesse me vendo e pudesse me localizar, e eu não tivesse nada do que a própria pele do corpo e esses sacos da riqueza material do meu lado. Dentro de pouco tempo, eu estaria na insolação, no frio terrível das madrugadas do deserto. Eu estaria logo depois na fome. Entraria em período de desidratação e dentro de pouquíssimos dias, não obstante de ter todas as riquezas da terra, eu estaria só sobrando porque miseravelmente no meu egoísmo, no meu desejo de me cercar numa ilha como se eu fosse o centro de tudo, a natureza me mostraria que eu não valho nem mais nem menos do que todas as demais criaturas que ali vivem. E eu ainda estaria em desvantagem. E de nada me valeria ser poderoso, ser rico, porque eu não teria as benesses e os contributos dos meus irmãos na água que estaria engarrafada, no pão que alguém preparou com a massa das madrugadas. Enfim, nós não estaríamos no estado que hoje nós nos encontramos, da fereza do coração humano, com guerras, com violências de irmão contra irmãos, com o desrespeito dos direitos fundamentais, de uma injustiça que parece prevalecer por toda a face da terra, trazendo medo e insegurança para o coração de praticamente todos nós que vivemos em aglomerados. Mas aquele que começa a aprender a servir, como Francisco de Assis um dia descobriu, como um Chico Xavier fez como o messianato de toda a sua vida, como uns poucos gigantes da conquista do espírito humano fizeram, nós vamos ver que a mansuetude daqueles corações, na realidade, tinha dentro de si leões que venceram a si mesmos e que nunca pararam de estender os braços para fomentar a paz, para fomentar o equilíbrio e o bem-estar a todos os seus irmãos e irmãs. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a minudência desses ensinos. Então, nós estamos vendo que em determinados momentos, guardar o silêncio, nos recolher, observar, estarmos nos nossos momentos de prece, pedindo auxílio naquele momento a irmãos nossos mais amadurecidos, vem em socorro
ao sentimento de mansuetude que vai pouco a pouco tomando conta de nós, e nós seremos, com o passar do tempo, operários silenciosos, humildes e engajados em cooperar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todos os dias diante da ordem de eis, das loucuras, dos crimes que se cometem, você vê o prejudicado pedindo justiça. Justiça, quero que seja feita justiça. E olha que eles estão apelando para a justiça dos homens, que é imperfeita, que é incompleta, que não toca os valores fundamentais que estão no íntimo da criatura. Isso é um apelo àqueles que buscam efetivamente a justiça e a retidão. Implica um desejo contínuo e profundo de ver a ordem moral de Deus realizada na terra. Quem busca primeiro a Deus sempre terá tudo aquilo que hoje lhe falta. Bem-aventurados os sedentos de justiça, disse Emmanuel, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante da lei. Que a gente não fique buscando sempre, nos mínimos detalhes, tudo aquilo que nós julgamos que seja o nosso direito. E você é inflexível, passamos a ser inflexíveis como cobradores. Isso vai nos afastando da simplicidade, vai nos afastando da mansuetude, vai nos igualando aos nossos detratores, aos nossos inimigos, aos violentos, àqueles a quem a nossa consciência, a consciência deles, já de há muito acusam que eles estão no caminho errado, eles estão em direções que estão criando passivos. E mais à frente, no próprio mundo íntimo dele, eles sabem, eles temem o futuro, porque para eles o futuro será gravoso nos reparos lixivientos. Que a sede de justiça não venha acompanhada de reivindicações apressadas e de destrutivas exigências. Passe para mim o que é meu e o outro que seja jogado à sua própria sorte. Não é esta a justiça que vai imperar. A que vai imperar é aquela que está exatamente do Evangelho, quando diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na lei de ação e reação, que nós viemos aprender muito tempo depois, nós sabemos exatamente que a semeadura que o Cristo nos falava era aquela dos nossos bons atos, das nossas boas escolhas, da nossa confiança irrestrita em Deus. Porque se nós não somos capazes de nos suprir de nada do que necessitamos essencialmente, tudo vem por intermédio de Deus, então nós nos tratarmos com o sentimento da piedade, com o sentimento da fraternidade, com o sentimento do amor de uns para com os outros, estará trazendo abrandamento e misericórdia em todos os procederes da vida de uns para com os outros. A reciprocidade que é explicada pela lei de causa e efeito, em que as ações boas ou más retornam ao seu executor. Tudo que dermos causa vai refletir em nós mesmos. Se estamos refletindo, se estamos dando causa a ações beneméritas, o bem virá por gravidade em decorrência dos nossos próprios atos, desde que a benemerência tenha sido de uma maneira altruística. Do mesmo modo, tudo que dermos causa que prejudique, que agrida, que implique em violência para com o nosso irmão,
nós estamos trazendo tempestades para o nosso futuro nos reparos inafastáveis. Então, a misericórdia vem como aquela espera confiante da melhoria do outro que naquele momento pode estar em queda, ele pode estar submetido a ilusões, mas que nós esperamos confiantes que o nosso irmão também se levante. Então, todos os atos que nós desencadearmos na direção do bem, reverterão também em bem para nós outros. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí é o sentido de nós nunca desejarmos o mal a ninguém, de nós nunca darmos causa a uma ação com segundas intenções. É não nos movimentarmos esperando a recompensa. Essa pureza de coração, ela pressupõe sinceridade com foco em Deus e integridade moral. Isso está associado ao progresso que cada espírito já alcançou. Ninguém pode doar, ninguém pode testemunhar e fazer aquilo que ainda não conquistou. Mas, ao se depurar, ao alcançar um novo estágio, a criatura, assim orientada, ela vai sempre cada vez mais atuando de mente e coração limpos. É como está dito aqui, que a pureza de coração é entendida como a ausência de más intenções, pensamentos egoístas e desejo de prejudicar os outros. É a condição necessária para que a semeadura possa frutificar, porque ela, com esses conteúdos, são espinheiros, né? São sarças. Nós não vamos colher nenhum fruto que alimente, nenhum fruto que seja benéfico. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vivemos num mundo que, em determinadas circunstâncias, se você já é capaz de ouvir as angústias, ouvir as aflições, os medos, as fobias e traumas que estão na maioria das pessoas, você já será um pacificador simplesmente pelo ato de estar disposto a ouvir. E quando você encontra forças na defesa de determinados ideais para corrigir as injustiças e luta dentro das regras, não esquecendo que você é apenas instrumento de uma cadeia de cooperadores que estão em todos os níveis e nós estamos nos níveis mais baixos, então nós estaremos atuando como co-criadores, pacificadores, onde nos encontrarmos, promovendo a paz e a reconciliação, mas no nível que também a paz estiver dentro de nós, no momento que a compreensão permitir que nós possamos conciliar. Então, nós não podemos ser pacificadores se dentro de nós ainda não dormita as condições da paz. Quando nós estamos convulsionários, quando nós somos ainda por demais egoístas, gananciosos, invejosos, neste momento você é um competidor, né? No mínimo, um perseguidor, mas jamais poderá exercer a pacificação que começa a partir de nós mesmos. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo, vamos ler mais o Livro dos Espíritos, vamos ler mais o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler mais as passagens do Senhor, em especial no grande conteúdo das parábolas. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos mártires do cristianismo, quantos gigantes que venceram a si mesmos, não pereceram, não foram massacrados, perseguidos, por causa de tentar simplesmente levar a justiça e o bem aos carentes, aos necessitados, aos injustiçados. O senso de justiça está em todos nós.
a proporção e a aplicação é que deve ser cautelosa, como Emmanuel nos lembrou logo ali numa página anterior, né? Porque se eu estou em busca da justiça exigente, eu já não estou mais na posição do justo. Eu estou na posição daquele que está em busca de uma compensação. Entrará e estará em um bom caminho na estrada da evolução aqueles que sofrerem por defender a justiça e a retidão no proceder. E todos nós nos empenhemos de alcançar minimamente esses padrões, porque já estão ao nosso alcance em algum grau, em alguma intensidade. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito e nós não revidarmos. Não revidarmos com a mesma fúria, no mesmo nível de baixas vibrações dos que estejam nos assacando. Nós ainda temos muito pouca firmeza para defendermos a nossa fé em meios e condições adversas. Temos grande dificuldade. Enfrentar adversidades, especialmente quando são injustas e resultado da fidelidade a princípios elevados, como a dedicação à verdade e à justiça, contribui para o desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós. Nenhuma palavra, nenhuma concatenação nas orações, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus deixou sem um sentido profundo e uma aplicação elevada, contributiva para todo aquele que se debruçar e passar a entender melhor. Tudo o que eu estou falando aqui, a psicologia atual, ela também defende essa valoração, não no sentido do link religioso, mas no sentido da boa convivência, do equilíbrio e da paz. E a cooperação traz satisfação. Estudos mostram que todos os atos que grupos fazem e quando eles sentem que o benefício foi visível, aqueles que mais se esforçaram para proporcionar esse nível de bem-estar, eles passam a também ter um nível de satisfação independente da motivação religiosa. Porque nesta aplicação estão intrínsecas as leis do Senhor, que não depende de denominação A ou denominação B de uma forma religiosa. É só nós nos lembrarmos que as leis naturais ou leis divinas, que estão lá na questão 614, e que estão esculpidas na consciência, como foi dito e reafirmado na questão 621, diz que, em princípio e em amplitude, as leis que regem a vida estão dentro de nós, no nível de despertamento que já alcançamos, no manejo da nossa consciência com os instrumentos de análise, de cognição, de observação e permitindo que nós possamos elaborar melhor planos de vida para o agora, para nós e nossa família, para aqueles que ombreiam conosco lutas e princípios comuns, mas também por toda a humanidade, principalmente esta humanidade desencontrada, que nós sabemos que nesta fase de transição que ora nos encontramos, como está muito bem colocado nas 3 obras do Manuel Filomeno, transição para uma nova era, no alvorecer de uma nova era, e o outro livro que eu não estou me lembrando do título, que são 3, entre 2010 e 2012, nós vamos ver, também lembrando uma passagem de André Luiz, que cerca de mais de 2/3 dos alunos da humanidade matriculados na experiência humana não ficarão aqui na fase seguinte de regeneração que já se avizinha. Mas que todos nós,
não deixemos de estender os nossos braços na luta de auxiliar todo e qualquer, porque não sabemos quantos desses que estão nesses 2 terços não acordarão nos últimos instantes, como está lá, naquele aprendiz, né, no trabalhador da última hora, que de repente acorda aquelas sementes que já estão começando a se movimentar no espírito e nós não sabemos. E com um sopro a mais, com um auxílio a mais, quantos não serão resgatados para o novo acordar e caminhar na direção que aproveita em todos os seus momentos de vida? Que as reflexões que nós aqui apresentamos numa pequena janelinha sobre as bem-aventuranças fiquem cada vez mais gravadas na nossa mente, para que no exercício diário das nossas análises e escolhas, nós estejamos cada vez mais afeitos ao Evangelho de Jesus. Ao Evangelho de Jesus que nos aguarda até hoje, para que avancemos, em definitivo, para os rumos da verdadeira evolução. Que a fé e a esperança renovados em Jesus permaneça com cada um de nós, agora e sempre. E muito grato. Agradecemos a prestimosa colaboração de sempre, vinda do coração deste amigo querido, Carlos Alberto, que sempre nos brinda com as suas reflexões mais profundas sobre o Evangelho do Cristo. Passamos de volta a palavra ao Carlos, para que faça a prece de encerramento dessa primeira parte das atividades da noite de hoje. Jesus, mestre, amigo, libertador de almas e corações. No momento em que o mundo ocidental se prepara para a comemoração do Advento, a comemoração do tempo que foi assinalado, mesmo que seja meramente não formal, que seja uma convenção, mas a frequência das vibrações que vêm do teu coração ao Senhor alimentam a todos nós, trazendo mais brandura, mais inclinações ao entendimento, mais forças internas para que nós lutemos o bom combate, o combate do teu evangelho. Que nós outros, que muito já temos caminhado, possamos cada vez mais melhor aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. E que esta luz maior venha em reforço, melhorando a saúde daqueles que se encontram em estado de enfermidade. Enfermidade do corpo e enfermidade da alma. E que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, porque todos nós necessitamos de levantar forças para vencermos a nós mesmos naquilo em que nós nos identificamos com maior fragilidade. Trabalhemos mais essas fragilidades e Jesus, com os seus mensageiros, estarão sempre próximos a nós, próximos a cada um, dando-nos as boas intuições, a força que muitas vezes está nos faltando, mas que nós, pelo nosso livre-arbítrio, centremos as nossas escolhas em direções que aproveitem, porque as bem-aventuranças estarão conosco e que o sopro divino do amor de Jesus estará nos fortalecendo e nos mantendo cada vez mais célere nos caminhos da evolução que nos aproximam de Deus. Que todos os mentores da CEF, o nosso verdadeiro agradecimento
muitos trabalhando anonimamente, diminuindo dores, fortalecendo esperanças, acordando corações para novas iniciativas e habilitando a novas e melhores escolhas. A esse contingente amoroso que nos orienta, que também nos protege e nos auxilia, que Jesus, a luz do mundo, seja igualmente a luz para cada um de vocês. E damos graças por este encontro ao Pai Celestial, que tudo direciona para a nossa melhoria e bem-estar. Graças ao Pai e graças a Jesus. Carlinhos, receba um abraço carinhoso e os agradecimentos dos seus companheiros da SEV por mais este encontro, por tudo aquilo que você nos trouxe na noite de hoje, para reflexão sobre os apontamentos do Cristo. Agradecemos também a todos que nos seguiram pela internet e pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância, rogando a Deus por novas oportunidades. Agradecemos a todos.